Mateus 26, versos 36, 37 e 38. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Até aí. Talvez em nenhum outro lugar da Bíblia, em nenhum outro lugar das Escrituras, nós tenhamos uma descrição mais completa de como e por que Jesus morreu. No Getsêmani, a Bíblia nos diz que Jesus enfrentou uma agonia mental tão insuportável que ele teve a impressão de que a angústia da sua alma poderia matá-lo ali naquele lugar, de que ele poderia ser morto ali no jardim. Tal foi a angústia de alma que Jesus teve no Getsêmani. Não por acaso, Isaías vai dizer que Jesus é homem ou varão de dores, homem que sabe o que é padecer. Quando nós lemos as narrativas dos evangelhos, nós percebemos que ao longo de toda a vida, de toda a existência de Jesus, nós o vemos suspirar, nós o vemos chorar. É engraçado que não há nenhum relato no Novo Testamento de Jesus dando risadas ou sorrindo. Não que ele não tenha feito isso, claro que fez, mas não há relatos disso, enquanto que há muitos relatos da angústia, do sofrimento, da dor de Jesus Cristo. Mateus nos diz que ali no jardim, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Parece que o fardo de Jesus naquele momento está para muito além da nossa compreensão. É algo que nenhum de nós consegue entender corretamente. A agonia de Cristo ali foi muito, mas muito mais do que uma agonia física, corporal. E o que nos leva a indagar, a perguntar para o texto, perguntar para a narrativa, como que é possível a segunda pessoa da Trindade, que mesmo em forma humana, era capaz de antever os fatos, de prever o futuro, como pode o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, como pode ele, sendo onisciente, se chocar, ficar chocado, como o texto diz que ele fica, angustiado, como o texto diz que ele fica. Ele parece que cambaleia aturdido, atônito, atordoado diante do fato. A caminho de orar, a escuridão e o horror descem sobre Jesus, muito além de qualquer coisa que talvez ele pudesse ter previsto. E quando a gente lê a narrativa, a gente vê que a dor que aquele contexto provoca na sua alma faz com que ele sinta, perceba que ele está se desintegrando. O que aconteceu com Jesus ali no Getsêmani?
Há quase que uma unanimidade entre aqueles que leem, interpretam e comentam as Escrituras que o que acontece, ou o que aconteceu com Jesus no Getsêmani, não foi físico. Porque se fosse apenas físico, se fosse apenas o medo da morte, se fosse apenas a angústia de ser crucificado, nesse caso, muitos homens, muitos outros seres humanos enfrentaram a morte de forma muito mais digna de Jesus. Por exemplo, se nós voltarmos, no caso adiantarmos um pouco a narrativa e chegarmos lá em Atos 6, é nos dito que ali no apedrejamento de Estevão, a Bíblia diz que o rosto de Estevão era como de um anjo. E Estevão, de forma muito gentil, ora por aqueles que o apedrejam. Se foi só físico que Jesus teve no Getsêmani, Estevão morreu de forma muito mais nobre que Jesus. Se foi só físico, os primeiros escritores cristãos, como Policarpo, Inácio de Antioquia, no registro que eles fazem de muitos cristãos que, diante da perseguição do Império Romano, muitos cristãos que vão para a morte, os mártires, os primeiros mártires do cristianismo, que vão em direção à morte, eles vão confiantes, eles vão com honra. Morreram de forma muito mais digna que Jesus. Se o que Cristo teve no Getsêmani, esses homens que Policarpo narra acerca da vida deles, eles testemunharam de forma muito mais nobre do que Jesus, que a morte de um cristão era sim uma forma de testemunho. Os pais da igreja, esses primeiros escritores, narradores do cristianismo, eles vão dizer que os cristãos, eles se juntavam no Coliseu, um abraçava o outro, enquanto os leões vinham devorá-los, eles cantavam, eles entoavam hinos, enquanto eram trucidados pelos leões. Outros, conta-se lá por John Foxe no livro dos Mártires, outros enfrentavam a fogueira, eram queimados com as mãos erguidas para o céu em oração. Então, se o que houve no Getsêmani foi apenas físico, existiram pessoas que morreram de forma mais nobre que Jesus. No entanto, Jesus, ele enfrenta a morte, e o Getsêmani nos mostra isso, de uma forma muito diferente de qualquer outro homem, de qualquer mártir, de qualquer seguidor. O nosso Senhor, ele não tinha o rosto radiante como a face de um anjo, como Estevão. O nosso Senhor não se mostrou calmo e sereno, com uma atitude confiante, como muitos mártires. Qual então é a razão da grandeza, da magnitude dessa agonia, desse pavor de Jesus diante da sua própria morte? Os relatos dos evangelistas deixam evidente que a morte de Cristo, ela foi diferente de qualquer outra pessoa que viveu nesse mundo. Olha aí o que diz a continuação do texto que nós lemos, a partir do verso 39. Mateus diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo,
E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi pela terceira vez orar, repetindo as mesmas palavras. Na antiguidade, o cálice era, isso quem diz é Timothy Keller, naquele livro Encontros com Jesus. Ele lembra ali que o cálice na antiguidade era semelhante, ou era parecido como a cadeira elétrica nos dias de hoje. Por exemplo, ou lembre-se, ou então quem não sabe, Sócrates, talvez o maior filósofo da história da Grécia, ele foi executado de que maneira? Bebendo um cálice de veneno. O cálice, ele não representa, ou ele não representava todo tipo de morte. O cálice representava apenas a morte ordenada em juízo. O emprego desse termo, então, pelos evangelistas, quando eles utilizam a palavra o cálice que Jesus estava para beber, o emprego desse termo significa que Jesus sabia, tinha consciência da sua execução. No entanto, cálice aqui significa muito mais que a morte física. Se você olhar na Bíblia, a palavra cálice, ou a ideia do cálice, refere-se não só à morte, por causa do contexto no qual Jesus vivia, mas refere-se também ao destilar, ao derramar da ira de Deus contra a injustiça, contra a prática do mal. Lá em Ezequiel 23, Deus diz assim para o povo: beberás do cálice do pavor e da assolação, por causa do juízo que Deus estava mandando. Isaías 51, Isaías diz assim que aquilo que o povo estava sofrendo era cálice da ira de Deus, a taça do atordoamento. Então a razão pela qual Jesus não morreu de forma tão nobre quanto os mártires foi porque nenhum homem, nenhum mártir teve que enfrentar esse cálice que Jesus enfrentou. Ao falar do cálice, Jesus sabe que ele está não apenas diante da tortura física, não apenas diante da morte. Jesus, na verdade, ele estava prestes a provar toda a ira divina, todo o juízo divino contra o mal, contra o pecado da humanidade que naquele momento ali ele levava. A justa ira de Deus estava prestes a se abater sobre ele. E quando ele entra no jardim, quando ele adentra ao Getsemane, ele começa a orar, ele começa a lamentar. Por quê? Porque ele sabia que pela primeira vez na história da eternidade, pela primeira vez na eternidade, as linhas de comunicação com o Pai estariam interrompidas. Pela primeira vez, ele iria procurar pelo Pai e não ia encontrar. Muitos aqui sabem o que é isso.
Quantas vezes as nossas respostas ficam sem oração, as nossas orações ficam sem respostas? Quantas vezes nós procuramos e não ouvimos nada? E no caso de Jesus era ainda mais grave, porque era a relação íntima da Trindade que estaria sendo rompida. Ele iria buscar ao Pai na crucificação e não ia encontrá-lo, a ponto de dizer: Deus meu. Pela primeira vez nos evangelhos, a única vez nos evangelhos em que Jesus se dirige a Deus, não o chamando de Pai, mas de Deus, é na cruz. E ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele buscou ao Pai, mas não encontrou. Quando ele busca o Pai, não é o céu que se abre diante dele, é o inferno. E nesse momento, diz as Escrituras que Jesus cambaleou. Ele se pôs a orar, e de repente ele enxerga o fundo do abismo no qual ele estaria. Faz um exercício mental aí agora. Pense nas pessoas que você mais tem comunhão no mundo atualmente. Seu pai, sua mãe, sua namorada, sua noiva, sua esposa, seu marido. Pense naquela pessoa com quem você mais desfruta de comunhão nos dias de hoje. Se a sua relação com essa pessoa fosse rompida, como você reagiria? Se por algum motivo vocês não mais se encontrassem, como seria? Quanto mais íntima a relação de amor, mais dói, mais queima, quando esse relacionamento ele é rompido. Então, quando Jesus diz assim: meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, não tem nada a ver com dor física, não tem nada a ver com a tortura. Por isso que Mel Gibson não conseguiu mostrar 1/10 no filme dele da angústia de Jesus Cristo, porque a relação dele com aquela pessoa que ele mais amava seria rompida. E os problemas de Cristo não paravam por aí. Não é que a relação seria apenas rompida. Pior do que isso, Cristo começaria a experimentar não apenas a ausência de amor, não apenas a ausência do Pai, mas ele começaria a experimentar o juízo, o castigo do Pai, a ira do Pai, a onipotência do Pai iria se abater sobre ele naquele momento. E nesse momento de intensa angústia, de intimidade interrompida, nesse momento de peso da ira divina, Jesus faz talvez a maior oração da história. Jesus diz: se fosse possível, tira de mim essa angústia, afasta de mim esse cálice. E o que ele significa? E aí Jesus diz: no entanto,
não seja como eu quero. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, esse não foi apenas o maior ato de amor da história. Esse foi também o ato mais assombroso de obediência da história. No início da história humana, lá no Jardim do Éden, no início da história humana havia também um jardim. É muito interessante você comparar Adão e Jesus. Não é por acaso que Jesus é chamado de segundo Adão. No início da história humana também havia um jardim e também havia uma ordem. Deus colocou Adão, colocou Eva naquele jardim e deu a eles uma ordem para que eles não comessem do fruto proibido. A orientação era a seguinte: obedeça-me e viverás. Se você me obedecer, você vai viver. Mas eles desobedeceram e nós sabemos muito bem o que aconteceu. Milênios depois, existe um outro jardim, o Getsemane, um segundo Adão. E existe uma outra ordem. Jesus Cristo foi enviado ao Pai, pelo Pai, para ir à cruz. E não por acaso, a cruz sai da onde? É feita de uma árvore. A cruz também é uma árvore. Para o primeiro Adão, Deus falou assim: obedeça-me e eu te abençoarei. Para o segundo Adão, Deus diz assim: obedeça-me e eu te esmagarei. Se você me obedecer, se você for fiel a mim, eu vou te desamparar. Se você for fiel a mim, eu vou te rejeitar. Se você for fiel a mim, eu vou mandar a sua alma para o inferno. Jesus foi a primeira e a última pessoa na história a quem foi dito que a obediência traria maldição. Mesmo diante de toda angústia, diante de toda solidão, Jesus diz: não seja o que eu quero. E lembre-se você, Jesus ali, ele não obedece como um Deus, não é a divindade dele, é a humanidade dele que está obedecendo. Ele obedece ao Pai, ele não retrocede. Isso nos lembra da verdade que permeia o Novo Testamento. A verdade de que Jesus, ele não só morreu a morte que deveríamos ter morrido, Jesus viveu a vida de fidelidade que nós deveríamos ter vivido. Quando nós cremos em Cristo, nós obtemos não apenas os benefícios da sua morte, nós obtemos também os benefícios da sua obediência. É o que nós temos visto ao longo desse ano. Quando pregamos sobre solos cristos, quando pregamos sobre justificação pela fé, nós vimos que nós somos abençoados não só por causa da morte, mas também por causa da vida de Cristo. A retidão de Cristo nos é creditada, nos é imputada. Nós somos vistos por Deus agindo como se Jesus estivesse agindo. Não apenas morrendo como Jesus morreu, mas nós somos vistos por Deus como se estivéssemos vivendo a vida que Jesus viveu.
Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há pouco tempo nós falamos sobre isso aqui nas mensagens da manhã, quando analisamos lá o texto de Gálatas 3. Lá em Gálatas 3, no verso 6, quando Paulo vem explicando e tentando persuadir os crentes da Galácia de que os judaizantes que estavam se infiltrando e tentando derrubar a mensagem de Paulo ali nas igrejas da Galácia, impondo a eles o judaísmo junto com o cristianismo, Paulo diz aos Gálatas o seguinte: lembrem-se de Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra grega utilizada por Paulo ali no texto de Gálatas para imputado significa declarado, significa contabilizado. Quando ele diz que Deus atribuiu à fé de Abraão o caráter de justiça, Paulo está afirmando o seguinte: Abraão é tratado e visto por Deus como um homem que leva uma vida justa. Quando Deus atribui justiça, Ele confere status legal a alguém. Ou seja, embora a pessoa continue pecadora, embora os comportamentos da pessoa não sejam santos, essa pessoa ela é vista por Deus de forma santa. Esta é uma das verdades mais escandalosas das Escrituras. A verdade de que nós somos amados e aceitos por Deus, embora sejamos pecadores e pessoas imperfeitas. Foi aquilo que Lutero disse, que o cristão, ele é simultaneamente justo e pecador. Mesmo que a nossa vida seja repleta de erros, de equívocos, de contradições, não é assim que Deus nos vê. Mesmo que não sejamos um exemplo de moralidade, pelo contrário, mesmo que as nossas vidas sejam cheias de iniquidade, Deus nos enxerga como pessoas justas. Por quê? Por causa de Cristo. Porque Ele não apenas morreu por nós, Ele viveu por nós. A vida de perfeição dele nos é creditada, nos é imputada. E aí eu vou repetir aquilo que eu disse quando nós estudamos Gálatas 3. É como se Satanás chegasse para Deus, igual ele fez lá no livro de Jó. Como se Satanás chegasse para Deus e dissesse assim: olha lá o pastor da Igreja Batista Reformada, um baita de um hipócrita, um mentiroso, um egoísta. E Deus responde para Satanás assim: estou vendo não. Sério mesmo? Eu não estou conseguindo enxergar isso que você está falando. É um hipócrita lá, ele é um mentiroso. Essas acusações aí não procedem. Eu não vejo dessa maneira. Tudo que vejo naquele jovem é a justiça do meu filho. Nenhuma condenação há para os que foram
justificados por Deus. É como se o diabo chegasse para Deus e dissesse: olha aquele comerciante, Senhor, lá daquela igreja, só nega tudo que é imposto, tem caixa 2, explora o funcionário. Aquele caminhoneiro, um adúltero, tem uma vida dupla pelas cidades onde passa, é um violento, é um rude. Olhe lá, aquela secretária, desviando dinheiro do patrão, seduzindo o patrão na forma que veste. E Deus responde dizendo: não consigo ver isso. Onde estão essas pessoas? Tudo que consigo enxergar é o sangue do meu filho justificando-as diante de mim. Obviamente, que uma vez justificado, essas pessoas vão buscar mudança de vida. Obviamente que uma vez se encontrando com Cristo, sendo nova criatura, essas pessoas vão buscar mudança de vida. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que tudo isso acontece porque Cristo não apenas morreu por nós, Ele viveu e Ele obedeceu a Deus em nosso lugar. Timothy Keller vai dizer no livro seguinte, no livro onde ele conta essa experiência de Jesus, ele diz que com a vida de Jesus sendo creditada a mim e a você, nós não somos como prisioneiros que, ao serem libertos, recebem apenas um dinheirinho para pagar a passagem de ônibus da penitenciária até o centro da cidade. É o máximo que eles têm. Ele diz nada disso. No nosso caso, nós somos como prisioneiros, que ao sair da cadeia, eles vão direto para a praça da cidade, receber uma medalha de honra ao mérito, pelos benefícios, pelos direitos que vêm sobre eles por causa da morte e da vida de Jesus. Nós não recebemos apenas perdão, não recebemos apenas liberdade, nós recebemos herança, nós recebemos amor, nós recebemos promessas. Tudo isso porque Cristo não só morreu em nosso lugar, mas Ele obedeceu em nosso lugar. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Meus irmãos, como eu e você, procedemos diante das provações, das tentações, das angústias que nos sobrevêm. Nós vamos participar da ceia. E esse é um momento para nós reavaliarmos, ponderarmos, refletirmos sobre a nossa obediência a Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus, Ele não obedeceu como Deus, Ele obedeceu como homem. Até porque, para Ele ser o nosso sumo sacerdote, Ele precisava obedecer como homem. Então esse é um momento de lembrarmos que o homem Jesus, Ele obedece diante de um contexto de intensa agonia,
de intensa dor, ele fica firme. Embora ele tenha obedecido a Deus perfeitamente, a obediência dele ali no Getsêmani enfrenta um desafio monumental, o que faz com que a resposta dele seja ainda mais extraordinária. E aí, o Timothy Keller, ele convida os seus leitores a observarem 3 características da reação de Jesus. Olha o que ele diz. A resposta de Jesus, quando ele se vira para o Pai, diz assim: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa resposta de Jesus revela, ou faz de Jesus um modelo de integridade. No escuro, sem ninguém olhando, Jesus tem a atitude certa. Ele age no escuro, ele age em particular do mesmo modo como ele vai agir no dia seguinte à vista de todos. Eu pergunto para você: você é a mesma pessoa no escuro que é às claras? Existem momentos escuros na sua vida, e escuros aqui são no sentido de que você busca e provoca a escuridão, para que ninguém veja o que você está fazendo. Dizem que caráter é aquilo que um homem é no escuro. Isso é caráter. Você tem uma vida dupla. Você usa máscaras. Sabe o que Hitler disse? Que a máscara, se lhe dermos tempo, se transforma no próprio rosto. Cuidado. Você é a mesma pessoa em particular que você é em público? Quando ninguém está te olhando, quando ninguém te vê, quem é você? Essa resposta de Jesus faz dele um modelo de oração. Ele é honesto. Ele não veste uma máscara de piedade. Tem muita gente que quando vai orar veste uma máscara de piedade. Meu filho vira para mim e fala assim: papai, eu não sei orar. Quando eu falo para ele orar, para a gente orar, ele não sei orar. Eu falo assim: fale o que você quiser. Fale na oração o que você quiser. 3 vezes Jesus diz ao Pai, 3 vezes Jesus diz para o Pai assim: eu não gostaria de continuar com o plano de salvação. Se possível, afasta de mim o cálice. Mas sem hesitar, ele vira-se e diz: mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Irmãos, o objetivo da oração não é sujeitar a vontade de Deus à nossa, mas é moldar a nossa vontade à vontade de Deus.
Aqui está um modelo perfeito de oração. Tem dois princípios importantíssimos nessa oração. Primeiro, a gente não deve reprimir os nossos sentimentos. Não fica pensando assim, Deus vai se escandalizar com o que eu vou falar. Quem pode se escandalizar com o que você vai falar na oração é a pessoa que está te ouvindo. Por isso que determinadas orações você tem que fazer o quê? Em secreto. Ali você abre o coração. Ali você fala para Deus tudo que você está pensando. Daquela pessoa que te persegue, daquela pessoa... Você fala tudo para Deus. Porque Jesus, ele foi sincero. Ele disse, Pai, eu queria que as coisas parassem aqui. Se possível, afasta de mim o cálice da tua ira. E ele sabia que ele tinha que ser maldito de Deus. Então oração é quando a gente não reprime aquilo que a gente está sentindo. Na oração, nós não devemos reprimir os nossos sentimentos, mas nós também não podemos ser governados pelos nossos sentimentos. É o que Jesus nos ensina. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu não sou governado por aquilo que eu desejo. Então nós devemos entregar ao Senhor e permitir que o Senhor governe sobre os nossos sentimentos. Jesus então é um exemplo, é um modelo de integridade, de oração e um exemplo e um modelo de paciência. Mateus nos conta que Jesus estava lá orando sozinho. E quando procura os discípulos, Jesus os encontra dormindo. Que frustração, não é, que Jesus deve ter sentido. Mais ou menos, eu sei um pouquinho só o que é isso quando eu chego aqui quinta-feira e tem 4 pessoas para orar comigo. É mais ou menos isso. Quer dizer, está muito mais longe. Mas quando você vem para um culto de oração e não vem ninguém, é muito frustrante. Naquele momento Jesus vira para os discípulos e diz: não pudestes vigiar comigo nem uma hora. E é o que eu pergunto às vezes quando eu chego aqui: será que a igreja não pode 1 hora por semana vir orar? Que coisa! Será que a igreja não é capaz de separar 1 hora da semana, de 8 às 9, num dia, para orar? Que frustração! Mas Jesus não é o pastor Davi. E Jesus vira para os discípulos e diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, sabe o que Jesus está dizendo com isso? Jesus diz assim: um dia vocês vão conseguir. Um dia vocês vão conseguir. Jesus, ele dá crédito aos discípulos. Que coisa extraordinária. Nas profundezas da angústia, da agonia dele, ele consegue encontrar algo positivo nos seus discípulos. Então, irmãos, o que o Getsêmani nos mostra é apenas a culminação da vida de Jesus. Jesus, ele é um modelo de vida, de oração, de paciência, de relacionamento. Mas, como nós sabemos, ele não veio apenas para nos servir de modelo, ele veio para ser o nosso Salvador. E por causa disso, ele sai do Getsêmani e ele bebe o cálice da ira de Deus.
até a última gota. Sabe o que isso significa? Significa que os homens que não se acham dignos do amor de Deus por causa das suas muitas iniquidades, significa que as pessoas que vivem cheias de medo, cheias de fobia por causa dos seus pecados, acreditando que nunca serão aceitas por Deus, significa que tais indivíduos, eles não podem sofrer acusações do tipo: Jesus está cansado dos seus fracassos, Deus não aguenta mais te perdoar. Essas acusações não procedem. Sabe por quê? Porque se o cálice da ira divina, presta atenção nisso, se o cálice da ira divina não fez Jesus Cristo desistir de nós, nada no mundo fará. Nada. O inferno se abateu sobre ele e Jesus não abriu mão de nós. Ele suportou o peso de todos os pecados, de todos os eleitos sobre ele, e se manteve firme. Será que ele vai olhar para mim, vai olhar para você, vai olhar por uma pérola da Trindade, por um eleito? Será que ele vai olhar e dizer assim: agora já chega, agora já chega? O tormento existencial infinito lá no Getsêmani era uma coisa, mas eu não aguento ir além disso. Se o cálice da ira divina não fez Cristo desistir de nós, nada o fará. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te mudar. Se você for eleito, o que vai acontecer é que ele vai mudar a sua vida. E os métodos que ele vai usar, só ele sabe. Por isso que Paulo uma vez afirmou assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que não entra naquela lista lá de Romanos, é o pecado. Por isso que Deus, se somos dele, nos afasta do pecado. E se você não consegue se afastar do pecado, abre o olho. Abre o olho. Em Hebreus, nós encontramos a promessa do Senhor que diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. E eu encerro a mensagem dizendo o seguinte: o amor de Cristo, o amor de Cristo é o amor que a vida inteira você procura. Todos nós procuramos ser amados, mas o amor que nós desejamos e podemos não saber é o amor de Cristo. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo é o único que não é capaz de nos decepcionar. Não é o amor de um amigo, não é o amor romântico, não é o amor de um pai, de uma mãe para com um filho. É o amor que você procura por baixo de sua busca por todos esses outros. É o amor de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus
nos leve a refletir sobre o que foi o Getsemane, sobre as consequências do Getsemane. E que assim, pensando, lembrando, ponderando, pedindo perdão, a gente participe desse momento de ceia do Senhor. Todos aqueles que são membros de alguma igreja evangélica, que estão entre nós, são convidados a participar da ceia conosco. Vamos passar ao momento da ceia. Amém.